Todos os dias nós precisamos sair das nossas casas para honrar com os nossos compromissos, trabalho, estudo, cuidados com a saúde, entre tantos outros afazeres. Entre todas essas atividades, ainda existem as tarefas que necessitam ser feitas diariamente em nossas próprias casas. Podemos dizer que, de certa forma, esse tipo de atividade faz parte da construção do indivíduo. Mas é necessário estabelecer limites para que essa rotina e atividade não nos sobrecarregue. Você vai conferir agora algumas dicas para otimizar o tempo e estabelecer uma rotina saudável. A organização é crucial na correria do dia a dia para otimizar o tempo, reduzir o estresse e melhorar a produtividade. Ao planejar e priorizar tarefas, você consegue cumprir prazos, evitar a procrastinação e ter mais tempo para atividades de lazer e autocuidado. Nossa equipe conversou com o psicólogo Clenderson Xavier, que explicou qual a melhor forma de equilibrar tarefas pessoais e profissionais. Primeiro é necessário se centralizar. Eu acredito que hoje no mundo onde as pessoas têm essa noção de que 24 horas ainda é pouco, né, para elas, e chega no final do dia a pessoa tem essa sensação de que não conseguiu fazer quase nada, é importante que ela tenha um tempo para si, para poder se organizar, para poder entender o que é da vida pessoal, o que é da vida profissional, para que ela consiga de uma forma mais calma, mais tranquila, se estruturar. Esse é o primeiro passo. Clenderson ensinou como lidar com a sensação de que nunca há tempo suficiente no dia. As pessoas hoje em dia elas têm esse sentimento, porém elas têm se tornado muito ocupadas e muito pouco produtivas, né? Então as pessoas elas têm essa necessidade de, para se sentirem produtivas, elas têm a necessidade de fazer mais, sentirem mais ocupadas e fazer mais atividades, e esse não é o segredo, né? Então quanto menos, melhor. E nesse sentido, se organizar o tempo e entender que uma boa organização, pausar, né, as coisas para poder comer, para poder iniciar as atividades, para poder se organizar é essencial, para que ela tenha consciência do que ela está fazendo. O psicólogo explicou se existe alguma técnica psicológica para melhorar o foco e a produtividade. A primeira delas é você realmente parar ali 5 minutinhos no seu dia para poder se organizar. Outra coisa, o nosso cérebro ele compreende as informações de forma visual com maior facilidade. Então, se a pessoa puder manter uma agenda, se ela tiver ali uma estrutura, né, em que ela consiga escrever, para que ela consiga visualizar, é melhor. E um terceiro ponto, retirar um pouco dos estímulos também que tiram a atenção, tiram o foco da pessoa, como por exemplo o celular, né, a quantidade de telas, né, as notificações. Então às vezes ela precisa focar também naquilo, e esses instrumentos acabam retirando a atenção da pessoa. O profissional ressaltou como combater a procrastinação de maneira saudável. Definindo prioridades é sempre o melhor estilo, né? Entender aquilo que é importante, aquilo que é necessário e não o que é emergencial. Como dizem as pessoas, aquilo que é necessário, ele é realizado porque não foi programado. Então é importante que a pessoa ela tenha, sim, espaço, ela tenha a oportunidade de se programar para que ela consiga concretizar, que ela consiga realizar. E outra coisa também muito importante, procrastinação é diferente de autossabotagem. A maioria das pessoas se sabotam. E a procrastinação ela já é uma condição humana em que possivelmente é tratável também, né, através da terapia, através da autoconscientização, mas a autossabotagem é aquele sentimento de que a pessoa ela não vai dar conta, de que aquilo é muito difícil, e ela acaba postergando aquela atividade. Então, é importante que ela tenha, assim, essa consciência também para que ela consiga realizar de forma consciente essas atividades. O profissional ressaltou como combater a procrastinação de maneira saudável. Primeiramente, definir que ter um tempo para si deve ser encarado como prioridade, não como recompensa. Então, entender que ter aqueles 5 minutinhos para poder se organizar é tão fundamental quanto concretizar, executar as tarefas. Então, esse é um hábito muito simples que as pessoas acabam não tendo porque elas acreditam que não tem tempo. Mas, na verdade, quem faz esse tempo somos nós. Nós precisamos desse tempo, nós precisamos encarar o tempo como algo disponível, está para nós aí, realmente, mas ele deve ser encarado como prioridade e não como uma recompensa. Se eu tiver tempo, não.
eu preciso me proporcionar esse tempo para que eu consiga me organizar. Esse é o passo fundamental. Simples, mas fundamental.